Essas estátuas antigas nunca foram símbolos, elas eram avisos. Desde os tempos mais remotos, civilizações ao redor do mundo erguiam figuras monumentais de pedra, madeira ou metal não para celebrar deuses, líderes ou conquistas, mas para comunicar mensagens específicas àqueles que passassem por elas. Cada detalhe esculpido carregava significados intencionais, transmitidos através de formas, proporções e posições estratégicas. O que para muitos hoje parece arte decorativa, para sociedades que as criaram representava instruções, advertências ou lembranças de consequências. Na Mesopotâmia, por exemplo, estátuas de figuras humanas com feições exageradas eram colocadas nas entradas de templos e cidades. Os olhos grandes e expressivos não eram um capricho estético, eram sinais de vigilância, lembrando que os deuses observavam todos os atos dos mortais. Cada gesto esculpido, cada detalhe de vestimenta ou objeto segurado possuía um significado preciso, muitas vezes ligado à proteção ou punição. Essas estátuas eram, portanto, uma forma de comunicação direta e constante, funcionando como alarmes silenciosos contra comportamentos indesejados. No Egito Antigo, os colossos e esfinges se elevavam em posições estratégicas, vigiando entradas de templos e túmulos. A monumentalidade dessas figuras transmitia uma mensagem de poder e estabilidade, mas também de perigo. A aparência imponente não era estética, era um aviso aos vivos sobre o respeito devido aos deuses e à ordem social. A escala e a posição eram cuidadosamente planejadas para criar uma sensação de ave, uma reverência que reforçava normas e prevenia transgressões. Nas ilhas do Pacífico, enormes estátuas de pedra conhecidas como moais guardavam vilarejos inteiros. Eram construídas com precisão e colocadas de costas para o oceano, olhando para as aldeias. Os moais não representavam antepassados venerados. Sua função principal era proteger a comunidade, transmitir a lembrança de obrigações sociais e espirituais, e sinalizar que a observância das regras tradicionais era essencial para a sobrevivência do grupo. Cada postura, cada tamanho, cada posição no terreno transmitia uma mensagem diferente. Na América pré-colombiana, os povos mesoamericanos também erguiam estátuas e esculturas com significados claros de alerta. No território maia, figuras de jaguar e serpentes eram esculpidas em pedra, muitas vezes associadas a locais de cerimônia ou centros urbanos importantes. Esses animais representavam poder, perigo e conexão com forças sobrenaturais. Passar por esses monumentos significava entender que certos comportamentos, como desrespeitar rituais ou transgredir hierarquias, poderiam acarretar consequências graves. A Grécia Antiga também utilizava a escultura como forma de comunicação de aviso, ainda que de modo mais sutil. Estátuas de heróis e deuses eram erguidas em locais públicos, muitas vezes com posturas e expressões que transmitiam disciplina, coragem ou punição. A presença constante dessas figuras lembrava aos cidadãos a necessidade de agir de acordo com valores cívicos e morais, funcionando como um lembrete visual e psicológico das expectativas da sociedade. Na Roma Antiga, estátuas de imperadores e figuras militares desempenhavam função semelhante. Colocadas em praças e edifícios públicos, essas esculturas não eram comemorações de feitos, mas mensagens claras de autoridade e consequência. A imponência das formas e a escolha de atributos específicos, armaduras, gestos, objetos, comunicavam poder e alerta aos cidadãos, lembrando que a desobediência ou a subversão poderiam levar à punição. Em culturas africanas tradicionais, estátuas de madeira e pedra desempenhavam papéis protetores e avisadores. Em muitos casos, figuras de espíritos ou ancestrais eram colocadas em locais estratégicos para sinalizar limites sagrados, advertindo os vivos sobre riscos invisíveis ou espirituais. Cada detalhe esculpido possuía função ritual e prática: transmitir advertência, prevenir desastres e reforçar a coesão social. Mesmo em regiões nórdicas, esculturas e relevos funcionavam como sinais de alerta. Figuras de deuses, monstros e heróis eram esculpidas em pedra ou madeira, muitas vezes nas entradas de aldeias e templos. Essas imagens comunicavam perigo, proteção e respeito à ordem divina. Eram lembranças tangíveis de que a desobediência, seja às leis humanas ou aos costumes sagrados, poderia ter consequências diretas e severas. A repetição de símbolos em diferentes culturas sugere um padrão universal. Sociedades antigas entendiam que a comunicação visual, duradoura e imponente, era essencial para transmitir avisos. A escolha de materiais resistentes, como pedra e bronze,
garantia que a mensagem sobrevivesse ao tempo, tornando-se um legado contínuo de alerta para gerações futuras. A função dessas estátuas como aviso transcende o tempo e o espaço. Em muitos casos, eram colocadas em locais de passagem obrigatória, como portões, caminhos sagrados ou praças centrais. Essa posição estratégica assegurava que todos que se aproximassem fossem impactados pela mensagem, tornando impossível ignorar o simbolismo e a advertência incorporados na figura. Cada detalhe importava. Uma mão levantada poderia significar proteção ou comando, uma expressão severa poderia indicar julgamento ou repreensão. O corpo inteiro, a postura, a altura e o contexto em que a estátua estava inserida trabalhavam em conjunto para comunicar algo além do que palavras poderiam expressar. Eram avisos codificados em formas eternas. Muitas dessas figuras também carregavam inscrições ou símbolos adicionais, reforçando a mensagem implícita. No Egito, hieróglifos complementavam os monumentos, detalhando regras, rituais e consequências. Na Mesopotâmia, textos cuneiformes acompanhavam esculturas de divindades ou governantes, reforçando a vigilância e o controle social. A combinação de imagem e texto aumentava a eficácia do aviso, garantindo que a comunicação fosse clara e memorável. Além do aspecto físico, a localização geográfica era cuidadosamente escolhida. Estátuas próximas a rios, entradas de cidades ou montanhas sagradas indicavam limites e perigos. Elas orientavam comportamentos, preveniam transgressões e comunicavam riscos naturais ou espirituais. Cada posição era uma estratégia deliberada para maximizar o efeito do aviso. O poder psicológico dessas esculturas era profundo. A imponência, a simetria e os detalhes elaborados criavam uma presença quase viva, capaz de induzir respeito, medo ou reverência. As sociedades antigas compreendiam a influência da forma sobre a mente humana, usando isso para transmitir mensagens de alerta de maneira sutil, mas eficaz. Mesmo em culturas com tradições orais predominantes, a escultura funcionava como complemento. Os contadores de histórias podiam referir-se às estátuas durante narrativas, reforçando moralidades, lições de conduta e advertências sobre o comportamento humano. Assim, a arte se tornava memória coletiva, perpetuando avisos sem depender exclusivamente da fala. As transformações de materiais e técnicas também refletem intenções específicas de comunicação. Pedra pesada transmitia permanência e seriedade, madeira e bronze podiam enfatizar reis ou movimento. A escolha material aumentava o impacto da mensagem, indicando não o que se deveria temer, mas também a gravidade e a durabilidade do aviso. Algumas estátuas representavam eventos históricos, guerras ou desastres, funcionando como lembretes das consequências de decisões coletivas ou individuais. Ao relembrar tragédias passadas, essas figuras alertavam sobre a repetição de erros, ensinando pelo exemplo. Em certos casos, o aviso não era social, mas ecológico. Figuras localizadas próximas a vulcões, rios ou áreas perigosas lembravam os habitantes da força da natureza e da necessidade de respeito e prudência. A arte e o aviso se entrelaçavam, transformando a paisagem em um livro visual de normas e alertas. Na Ásia, templos e santuários exibiam figuras de deidades em posturas específicas, cada uma com simbolismo de proteção ou punição. A presença dessas estátuas reforçava práticas espirituais e lembrava os devotos sobre as consequências do comportamento inadequado, funcionando como alertas tangíveis dentro de contextos religiosos. As culturas indígenas americanas também esculpiam máscaras e figuras com funções de advertência. Em cerimônias e rituais, essas peças indicavam perigos ou forças invisíveis, lembrando que o desrespeito às tradições poderia trazer consequências graves para o indivíduo ou para a comunidade. Ao observar as estátuas ao longo do tempo e do espaço, percebe-se que o elemento de aviso era muitas vezes mais importante do que a representação estética. A arte era uma ferramenta funcional de comunicação, tão essencial quanto qualquer sistema de escrita ou linguagem falada. O tamanho colossal de muitas dessas figuras não era uma questão de imponência, mas de efetividade no aviso. Uma estátua gigantesca lembrava instantaneamente do poder que representava, tornando impossível ignorar a mensagem de alerta que carregava. O uso de formas antropomórficas ou zoomórficas reforçava o impacto. Representar figuras humanas ou animais com exageros estratégicos intensificava a sensação de poder e perigo, facilitando a compreensão da mensagem sem a necessidade de palavras. Em várias regiões,
A interação entre estátua e paisagem aumentava a eficácia do aviso. Colocar monumentos em pontos altos, próximos a caminhos de passagem obrigatória ou alinhados com fenômenos naturais intensificava a percepção de vigilância e proteção. Algumas estátuas antigas também incorporavam elementos de surpresa. Figuras escondidas ou parcialmente visíveis poderiam provocar apreensão ou curiosidade, garantindo que a atenção do observador fosse capturada e que a mensagem de aviso fosse internalizada. Em diferentes culturas, o conceito de tempo e memória estava ligado à durabilidade da escultura. Construir uma estátua para durar gerações garantia que o aviso persistisse, reforçando normas, lembranças e ensinamentos através de séculos, muitas vezes muito depois que a civilização original havia desaparecido. As estátuas funcionavam ainda como pontos de referência social. Aproximar-se ou passar por elas envolvia reconhecimento de autoridade, cumprimento de normas e respeito a limites. Cada passo perto dessas figuras era uma interação silenciosa com a mensagem de aviso que carregavam. Mesmo quando a civilização que as criou desapareceu, essas estátuas continuaram a transmitir suas advertências, muitas vezes interpretadas de formas diferentes por culturas posteriores. A permanência física permitiu que os avisos transcendessem o tempo, mantendo sua função primordial. A interligação entre arte, simbolismo e alerta demonstra que as sociedades antigas possuíam um entendimento sofisticado da comunicação não verbal. Elas sabiam que a presença física de uma figura, sua postura e sua localização poderiam instruir, advertir e guiar comportamentos de forma mais eficaz que palavras efêmeras. Cada detalhe esculpido, cada escolha de material e cada posicionamento geográfico funcionava como um código. Decifrar esse código revelava mensagens de prevenção, respeito e vigilância. A arte, nesse contexto, se transformava em um sistema de alerta contínuo, atento aos comportamentos humanos e às consequências das ações. A persistência dessas estátuas ao longo do tempo revela que o aviso era mais que simbólico, era funcional e estratégico. Sua existência indica que as sociedades antigas estavam profundamente conscientes dos riscos, das normas e da necessidade de comunicar essas informações de forma duradoura. Esses monumentos antigos eram, portanto, mais que símbolos de poder ou devoção, eram instrumentos de alerta, projetados para vigiar, instruir e proteger. O estudo de sua posição, proporção e forma revela uma intencionalidade clara: educar, prevenir e advertir. A complexidade dessas mensagens codificadas nas estátuas demonstra que a comunicação visual e simbólica era uma ferramenta vital em sociedades sem tecnologias modernas. A permanência física, combinada com significado simbólico profundo, assegurava que a advertência sobrevivesse à memória humana individual. À medida que exploramos essas figuras hoje, percebemos que o que parecia arte era, na verdade, uma linguagem de aviso. Cada olhar esculpido, cada gesto, cada detalhe minucioso era cuidadosamente calculado para transmitir algo importante e urgente para quem se aproximasse. O impacto psicológico dessas estátuas permanece evidente, mesmo quando seus significados originais se perdem. A imponência, a posição estratégica e os detalhes deliberados continuam a gerar respeito, medo ou admiração, mantendo viva a função de alerta que seus criadores imaginaram. Estudar essas estátuas revela padrões universais de comunicação antiga. A combinação de material, forma, posição e simbolismo como meios de transmitir mensagens de advertência. Cada cultura desenvolveu suas próprias codificações, mas o princípio permanece o mesmo: a arte como veículo de aviso e proteção. A constância dessa prática em tempos e locais diversos sugere uma compreensão profunda da psicologia humana e da necessidade de transmitir instruções duradouras. Essas figuras funcionavam como interfaces entre o mundo visível e o invisível, entre a sociedade e o sagrado, entre o presente e o futuro. Mesmo as estátuas que hoje admiramos por seu valor histórico ou estético foram concebidas para cumprir uma função concreta: instruir, vigiar e alertar. A mensagem de aviso está inscrita na própria forma, na presença física e na permanência no tempo, tornando essas figuras testemunhas silenciosas de normas e advertências antigas. O entendimento da função dessas esculturas nos permite perceber que cada sociedade antiga estava engajada em uma forma sofisticada de comunicação, na qual a arte transcende a beleza e se torna uma ferramenta de vigilância, instrução e proteção. A relação entre o observador e a estátua era intencionalmente interativa. Aproximar-se de uma figura antiga significava reconhecer autoridade,
absorver a mensagem e ajustar comportamentos de acordo. A experiência não era meramente contemplativa, mas envolvia atenção, interpretação e internalização do aviso. A escolha de temas, gestos e animais como parte das esculturas reforçava a codificação de alertas específicos. Animais ferozes, figuras severas e proporções exageradas indicavam perigo, vigilância e consequências, enquanto gestos e poses comunicavam comando, proteção ou punição. Em muitos casos, o aviso estava ligado a regras morais ou sociais, reforçando coesão, respeito e disciplina. Estátuas funcionavam como lembretes permanentes de que certas ações eram monitoradas e poderiam gerar repercussões, funcionando como um sistema de controle silencioso e contínuo. A durabilidade dessas figuras e o cuidado na escolha de locais estratégicos demonstram a consciência das sociedades antigas sobre a necessidade de uma comunicação eficaz e perene. As estátuas eram planejadas para resistir ao tempo e garantir que a mensagem de aviso fosse compreendida por múltiplas gerações. O estudo detalhado de cada detalhe revela uma complexidade notável. Nada era deixado ao acaso. Cada elemento da escultura, desde proporção, expressão, gesto, até localização, fazia parte de um sistema cuidadosamente concebido para transmitir alerta, instrução e lembrança. A presença constante dessas figuras nas paisagens humanas mostra que a função de aviso estava profundamente integrada à vida cotidiana. Elas não eram monumentos isolados, mas partes ativas de uma rede de comunicação visual que orientava, protegia e instruía. A interpretação moderna das estátuas muitas vezes ignora essa dimensão funcional. Olhar para elas como arte decorativa perde a percepção de sua função original: comunicar, alertar e vigiar de maneira silenciosa, mas poderosa. Ao continuar a explorar essas esculturas, percebe-se que a função de aviso não era uma característica secundária, mas muitas vezes o propósito principal de sua criação. Cada gesto, cada forma, cada escolha de material e localização funcionava como um lembrete tangível e duradouro das consequências que esperavam aqueles que desrespeitassem normas ou tradições. Esses monumentos demonstram que as sociedades antigas tinham uma compreensão sofisticada do poder da presença física e da comunicação visual. Eles combinavam simbolismo, posição estratégica e durabilidade para criar avisos que resistissem ao tempo, guiando comportamentos e transmitindo conhecimento de geração em geração. A integração de arte, simbolismo e alerta cria um legado duradouro, no qual cada estátua se torna uma narrativa silenciosa, uma instrução visual e um aviso constante. A observação atenta revela que nada nas figuras era acidental. Tudo foi projetado para comunicar e proteger. Mesmo ao atravessar séculos, essas estátuas continuam a exercer influência. Sua presença física mantém uma relação com o espaço, com o observador e com o tempo, preservando o papel de vigilantes silenciosos e instrutores atemporais. A compreensão do propósito dessas figuras nos leva a reconhecer que a arte, para civilizações antigas, era um meio de comunicar mais do que beleza. Era um veículo de instrução, vigilância e advertência. Cada estátua é um aviso tangível, codificado e posicionado estrategicamente, transmitindo mensagens que atravessam gerações e permanecem presentes na paisagem cultural. A observação cuidadosa revela que cada detalhe foi intencionalmente escolhido para maximizar o impacto. Expressões faciais, gestos, proporções e localização combinam-se para criar uma linguagem visual complexa, capaz de instruir, alertar e proteger. A universalidade dessa prática sugere que a necessidade de avisar e proteger através da arte é uma característica intrínseca das sociedades humanas. A escultura, longe de ser decorativa, tornou-se uma ferramenta de comunicação estratégica, capaz de transcender limites temporais e geográficos. Cada estátua, portanto, representa mais do que um símbolo de poder ou fé. Ela encapsula a intenção de instruir, proteger e alertar, criando um vínculo silencioso entre o passado e o presente. O observador moderno pode ainda sentir o peso dessa função, mesmo sem compreender completamente todos os códigos originais. As linhas, formas e materiais utilizados revelam a sofisticação técnica e simbólica de seus criadores. Cada elemento foi projetado para durar, comunicar e impactar, transformando a arte em uma forma de vigilância ativa e permanente. Mesmo hoje, diante dessas figuras, percebe-se a presença de algo além da estética. Um aviso que resiste ao tempo, um lembrete silencioso de que cada ação tem consequências e que o respeito às normas,
sejam espirituais, sociais ou naturais, era e continua sendo essencial. O estudo dessas estátuas oferece uma compreensão profunda de como a humanidade antiga utilizava a arte como instrumento de instrução e proteção. Cada figura ergue-se como um guardião silencioso, lembrando que as mensagens de aviso, codificadas em pedra ou metal, têm o poder de atravessar gerações. A atenção aos detalhes revela que essas esculturas eram elementos ativos de comunicação. Sua função não se limitava à contemplação estética. Elas instruíam: adverta, essas estátuas antigas nunca foram símbolos, elas eram avisos. Cada detalhe esculpido, cada pose rígida e cada olhar gravado em pedra carregava uma mensagem clara para aqueles que se aproximassem. Existiam leis, limites e consequências que não poderiam ser ignorados. Em civilizações como Mesopotâmica, por exemplo, as figuras de deuses e reis não serviam para enfeitar templos. Elas lembravam constantemente a população de que o poder divino e humano estava atento, observando e punindo qualquer desvio. No Egito, as imensas estátuas dos faraós eram mais do que homenagens. Eram declarações de autoridade e advertências silenciosas. O faraó não era um governante, mas o mediador entre os deuses e o povo, e sua imagem imponente nos portões dos templos e túmulos servia para lembrar que qualquer desrespeito à ordem estabelecida teria repercussões. A grandiosidade da escultura reforçava a noção de que, embora invisível, o poder sobre a vida e a morte estava sempre presente. Na Grécia Antiga, as estátuas de deuses como Atena ou Apolo também cumpriam um papel similar. Os cidadãos, ao se depararem com essas imagens em praças e templos, eram lembrados não da devoção religiosa, mas das normas morais e sociais que regiam a comunidade. A perfeição das proporções, a expressão serena ou austera, funcionava como um código silencioso. Agir em desacordo com as leis sagradas ou humanas poderia atrair o desagrado dos deuses. Nesse sentido, cada escultura era uma narrativa visual de alerta e orientação. As estátuas tribais africanas, muitas vezes carregadas de simbolismo ancestral, também se encaixam nesse contexto. Não eram representações de figuras espirituais ou guerreiros lendários, mas instrumentos de instrução. Cada gesto, cada detalhe do corpo ou adorno indicava regras de conduta, limites de poder e valores comunitários. A observação dessas peças em cerimônias ou encontros sociais reforçava a disciplina e a memória coletiva, funcionando como um aviso visual que atravessava gerações. No continente americano, os maias e astecas criaram esculturas que, de forma explícita ou implícita, transmitiam avisos de punição e vigilância. Os calendários de pedra e os monólitos esculpidos com deuses e guerreiros reforçavam a importância de respeitar ciclos naturais e sociais, mostrando que o equilíbrio da comunidade dependia da observância cuidadosa das regras estabelecidas. Até mesmo sacrifícios e rituais registrados em pedra tinham o objetivo de lembrar a população da seriedade de violar essas leis. Além disso, as estátuas também atuavam como proteção simbólica. Na Roma Antiga, por exemplo, estátuas de figuras heróicas eram erguidas em locais estratégicos, como entradas de cidades ou edifícios públicos, para intimidar invasores e lembrar os cidadãos da força do império. Cada escultura transmitia mensagens de resistência, disciplina e poder militar. A imponência do mármore e do bronze falava mais alto do que qualquer palavra escrita. As representações de leões, esfinges ou criaturas míticas em várias culturas assumiam um papel parecido. Guardiões simbólicos, muitas vezes colocados em portas e caminhos estratégicos, não eram adornos artísticos. Eles funcionavam como lembretes de que certos territórios eram protegidos e que infringir limites poderia resultar em consequências severas. Esse tipo de aviso transcendia a linguagem, comunicando de forma universal a ideia de alerta e respeito. No mundo oriental, as estátuas de Buda e divindades hinduístas tinham duplo propósito. Além de representarem fé e devoção, serviam como ensinamento sobre comportamento, ética e karma. A postura meditativa, o gesto das mãos e até mesmo a expressão facial indicavam a importância de seguir caminhos virtuosos, sendo uma forma de advertência silenciosa. Agir em oposição à harmonia espiritual traria desequilíbrios inevitáveis. Mesmo na arte medieval europeia, podemos observar essa função preventiva. As gárgulas e esculturas grotescas que adornavam catedrais não eram elementos decorativos, eram avisos tangíveis contra o pecado e a transgressão. Olhar para aquelas figuras distorcidas e assustadoras era lembrar constantemente aos fiéis das consequências do erro, do desvio moral e da punição divina.
Cada detalhe, da boca aberta à postura ameaçadora, tinha um propósito educativo e preventivo. As estátuas não serviam para intimidar, mas também para ensinar. No Japão, as figuras de guardiões nos templos shintoístas, os Komainu, ilustram essa função pedagógica. Eles eram postos nas entradas para proteger contra espíritos malignos, mas também para ensinar respeito e reverência àqueles que cruzavam os portais sagrados. Cada visitante era, assim, avisado da necessidade de comportamento adequado, sob risco de desordem ou desgraça. A simbologia dessas esculturas atravessa o tempo e encontra ecos na arte moderna e contemporânea. Obras de artistas que refletem sobre poder, vigilância e sociedade muitas vezes se inspiram nesse legado antigo. Esculturas em espaços públicos podem funcionar como lembretes de responsabilidade cívica, memória histórica ou alerta contra injustiças. A função de aviso permanece viva, mesmo quando o contexto muda. Estes exemplos reforçam que o impacto das estátuas antigas vai além do estético. Elas comunicavam regras sociais, políticas, religiosas e morais. Serviam como lembretes constantes de que ações tinham consequências, e que a desatenção ou a desobediência poderia gerar punições severas, tanto temporais quanto espirituais. A arte, nesse sentido, se transforma em uma ferramenta de vigilância silenciosa e constante. Ao observarmos essas peças com atenção, percebemos como as civilizações usavam a linguagem visual para transmitir mensagens complexas sem necessidade de palavras. Cada detalhe, do tamanho à postura, da expressão facial ao material utilizado, contribuía para reforçar o aviso que carregavam. A mensagem era clara: o respeito às leis, aos deuses e à ordem social não era opcional, e a transgressão não passaria despercebida. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para que ninguém perca as histórias fascinantes e os segredos escondidos por trás dessas esculturas ancestrais. Cada vídeo é uma porta aberta para entender melhor o mundo antigo e como ele molda nosso presente, então não deixe de acompanhar. Em última análise, essas estátuas nos lembram que a arte sempre teve múltiplas camadas de significado. Não se tratava de criar beleza ou homenagear figuras importantes. Cada escultura era uma lição, uma advertência e um registro histórico. Elas conectam passado e presente, ensinando que a vigilância, o respeito e a consciência das consequências são tão necessários hoje quanto eram há milênios. Ao contemplar essas obras, percebemos que a história fala conosco de forma silenciosa, mas contundente, e que ignorar seus avisos seria, no mínimo, um grande equívoco.